Tudo sobre linha é o que você vai estar vendo nesse vídeo. Bora Pescar no RN vai trazer mais um vídeo da nossa saga Tralha de Pesca com o pescador Carlos. Isso, o Carlos que tá falando aí, falando tudo sobre linha para pescar na praia. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Fala, meu amigo pescador, minha amiga pescadora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Bora Pescar no RN. Como diz nosso amigo Tagino, é o seu canal de pesca do Rio Grande do Norte, beleza, galera? Pescador Carlos na área, trazendo aí mais um vídeo sobre dica, né, de tralha básica de pesca praia. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre linha de pesca, tá, galera? Um assunto aí que muitas vezes quebra até a cabeça e o bolso de pescadores aí até mais experientes, que não tem muita ideia sobre linhas de pesca, sobre material que as linhas são fabricadas e principalmente a utilização, tá, galera? É por isso que quando você entra numa loja que vende tralha de pesca ou que vende material de pesca, você vê ali uma gama gigantesca de linhas e modelos e tipos, porque cada linha ela é mais indicada para um tipo de pescaria ou para um tipo de utilização na pescaria, tá, galera? Então isso é que causa a dúvida do pescador, qual linha usar, aonde utilizar, beleza? Então vamos tentar aí trazer aí pelo menos 2 vídeos falando sobre os tipos de linha e também sobre a utilização de cada um desses tipos de linha. Beleza, galera? Então, se você chegou até aqui, ó, deixa teu like, deixa teu comentário, deixa teu joinha, deixa tua dúvida, tua pergunta aqui embaixo nos comentários. Ajuda aí o Baixos, o Targino, a galera aí do Bora Pescar no RN a chegar na meta dos 10k de inscritos, tá, galera? E se você ficar com a gente até o final, no final do vídeo tem aquela super dica top do pescador Carlos, beleza? Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Galera, é muito comum a gente entrar numa loja, né, como eu falei, numa loja de pesca ou em algum desses sites aí que vende material de pesca, e a gente se deparar aí com uma infinidade de linhas de pesca, né? Aí a pergunta, qual escolher? Qual linha é melhor? Qual comprar? Por que uma linha é mais barata? Por que outra linha é mais cara? E isso gera muita dúvida na cabeça do pescador, principalmente do pescador amador ou pescador iniciante, né? Aquele pescador de final de semana. E muitas vezes ele acaba comprando uma linha ou comprando algum equipamento de pesca e aquele equipamento não vai atender ele de forma adequada, beleza? Então, pensando nisso, estamos trazendo essa dica aí sobre linha de pesca, tá? Então, assim, pessoal, basicamente a gente pode dividir aqui as linhas de pesca em 2 tipos. Opa, pera aí, pescador Carlos, mas aí tem vários tipos de linha, mas como é que você está dizendo que só pode dividir ou que a gente pode dividir em 2 tipos ou 2 grupos de linhas de pesca, tá? Porque basicamente a gente vai ter as linhas de multifilamento, tá? E as linhas de monofilamento. Pescador Carlos, o que quer dizer essa questão dos filamentos da linha, tá? Por que uma linha é chamada de monofilamento? Por que outro tipo de linha é chamado de multifilamento? Como o próprio nome já diz, né? Monofilamento vem de certo? É uma linha que ela é composta por um único fio. Geralmente são as linhas plásticas, né? Linha de nylon, linha de poliamida, linha de polímero, flucarbono, flucoat, nylon industrial, tá? O nylon comum mesmo, né? Aquela linha grilon, dourado, né? Que é o famoso nylon de se fazer tarrafa, né? Nylon de pescaria. Então, aquele nylon de pescaria, não é isso? Aquele famoso nylonzinho barato que você compra ali para fazer uma pernada, um empate. Então, existem vários materiais que são fabricados as linhas de monofilamento, tá? Mas como eu disse no começo, são linhas de monofilamento, são aquelas linhas que são compostas de um único filamento. Já as linhas de multifilamento, como o nome diz também, tá? Ela é composta por vários fiozinhos ou vários filamentos trançados, tá? Deixa eu ver se ele vai focar aqui. Veja aí, ó. Você percebe que são linhas trançadas, então são vários filamentos trançados para formar a linha, tá? E o que é que isso vai
trazer de benefício, ou o que é que isso vai diferenciar uma linha da outra. De acordo com que a linha é fabricada, seja ela de monofilamento ou multifilamento, o material que ela é fabricado, ele vai determinar algumas características, tá? Quais são essas características? Resistência, tá? A resistência à abrasão, à força de tração, ou seja, é o quanto que a linha vai suportar, né? Ela vai ser esticada, ela vai suportar até partir. Essa é a resistência da linha. Resistência à abrasão é aquela questão da linha passar ali próximo a uma superfície onde tenha uma craca, uma pedra, então ele vai raspar ali e ali vai desgastar aquela linha, então isso é a abrasão, tá? Uma outra coisa que também o material que ela é fabricado vai determinar são a questão da elasticidade da linha, certo? É o quanto a linha vai esticar, certo? Algumas linhas esticam um pouco mais, outras esticam um pouco menos e outras não têm elasticidade nenhuma. E a memória, o que é a memória? A memória é a capacidade de uma linha que ela tem de manter o mesmo formato, tá, do objeto ou do local que ela foi armazenada. Por exemplo, essa linha aqui ela é colocada em um carretel, certo? E a memória é a capacidade que ela tem de manter esse mesmo formato, ou seja, no momento que eu vou tirando aqui, ela vai ficando assim, ó, pouco torcida no mesmo formato que o carretel a qual ela foi armazenada. Isso é chamado de memória, tá, galera? Então, de acordo com o material ou o tipo de linha, ela vai apresentar mais ou menos dessas características e é sobre isso que a gente vai comentar um pouquinho nesse vídeo, tá, galera? Então vamos separar linhas de monofilamento e linhas de multifilamento. As linhas de multifilamento, certo? Que são essas linhas trançadas, elas apresentam as seguintes características. Elas são linhas mais resistentes à tração, ou seja, você vai ter linhas mais finas, mas que vão ter uma resistência, né? A força que precisa ser aplicada para ela romper é uma força maior do que as linhas de monofilamento, tá? São linhas que ela não tem memória, tá? Então ela não vai manter o formato original do carretel ou do seu molinete, ela não vai conseguir guardar essa informação do formato do objeto que ela foi armazenada ou foi condicionada. Então são linhas que ela tem baixa memória, ou elas não apresentam memória e não apresentam elasticidade. Então são características das linhas de multifilamento. Outra coisa, como eu disse, são linhas que são mais resistentes à tração, tá? Então, elas, mesmo numa espessura muito fina, precisa ser exercida uma força muito grande para que ela venha romper. Por outro lado, as linhas de multifilamento, elas têm baixa resistência à abrasão. Como eu falei, se ela passar ali numa pedra, passar próximo de uma craca, de uma ostra, então ela vai partir com mais facilidade, porque a resistência à abrasão dela é bem mais baixa, tá? Então, essas são as principais características da linha de multifilamento. Já as linhas de monofilamento, né, as linhas plásticas, as linhas de nylon, elas apresentam um pouco mais de elasticidade ou muita elasticidade. Você não vai encontrar uma linha que ela tenha zero de elasticidade. O que vai ter mais próximo de zero vai ser as linhas de fluorcarbono, tá? As linhas de fluorcarbono ela vai ter o mais próximo de zero possível de elasticidade. As linhas de monofilamento elas também apresentam memória, que pode ser baixa memória, certo? Ou uma alta capacidade de memória, que é o caso daquele nylonzão, né? Comum, aquele nylon que a gente compra, aquele nylon baratinho. As linhas de nylon realmente elas já apresentam mais memória. As linhas de fluorcarbono ou fluorcoat, ela já apresenta baixa memória, essa daqui quase nenhuma memória. São linhas que são mais resistentes à abrasão, ou seja, no momento que ela passa ali próximo de uma craca, passa próximo de uma ostra, de uma estrutura, então ela vai ter um pouco mais de resistência à abrasão, a ser puída ali e arrebentar, certo? Eu já vi casos de pessoas ali usando linhas de fluorcarbono, a linha tá pescando o robalo entra numa galhada, o tucunaré entra na galhada, a linha ela acaba ficando ali bastante desgastada, mas
mas a pessoa consegue tirar o peixe. E depois ele pega a linha, dá uns 2, 3 puxavãozinhos e a linha vai e arrebenta. Por quê? Porque ela tá desgastada naquele momento, mas é uma linha que você consegue ainda trabalhar o peixe, mesmo ela estando em uma condição um pouco ruim, né, de tá ali, que a gente chama de linha puída, né, ou linha mastigada, lixada, entendeu? Então as linhas de monofilamento, elas têm um pouco mais de resistência a essa abrasão. As linhas de monofilamento também têm uma outra característica que é o contrário das linhas de multi. As linhas de monofilamento, elas geralmente são menos resistentes em relação ao diâmetro da linha. Por exemplo, uma linha de monofilamento 0, por exemplo, essa daqui, ela é uma 0,35, tá? É uma linha 0,35. Ela é para 21 quilos. Se eu pegar uma linha de monofilamento para essa mesma libragem, esse mesmo peso, tá? Ó, de 21 quilos, eu teria que ter uma linha ali provavelmente próximo desse material, desse fabricante aqui, ó, próximo de 0,40. Então veja, já seria uma